campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos propósitos. Hoje, capítulo de número 91, que tem como título Problemas do Amor. No subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, em que ele diz: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Nós pesquisamos, meus irmãos, essa epístola, e essa epístola de Paulo aos Filipenses, de certa forma, é um elogio. Paulo direciona palavras de incentivo aos filipenses, ele agradece o trabalho que está sendo feito na cidade de Filipos, ele se dedica a trazer uma palavra de incentivo, de encorajamento, e também fala muito sobre o amor com os filipenses, porque Paulo nessa época ele estava preso em Roma e muito sensibilizado porque ele não estava conseguindo, fazer o trabalho dele, fazer o trabalho com liberdade, ou seja, visitar as cidades e pregar, sobre o cristianismo, sobre a boa nova do Cristo. Então Paulo estava muito tocado nesse momento e ele escreve nessa epístola aos Filipenses falando muito sobre o amor, sobre o esforço que nós devemos ter de reconstruir esse sentimento dentro dos nossos corações. E agora nós vamos ver o comentário de Emmanuel sobre esse tema e esse versículo. Emmanuel nos diz assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza, quanto se atormenta, de modo exclusivo, pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida. No lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação no que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. A reflexão é muito profunda sobre o amor, meus irmãos? Então vamos começar aqui quando Emmanuel nos diz o amor é uma força divina, mas é imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Olha o que ele nos fala. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres, ou seja, aos seus bens, às suas posses, essa energia se torna avareza.
ou simplesmente ela é uma avareza. Quando se atormenta pela defesa do que possui no centro da vida, é egoísmo. E quando ele não respeita nenhum dos irmãos, quando ele não respeita os valores alheios, quando ele se sente o centro do universo, e ele olha para o irmão como se o irmão fosse acima dele, melhor em tudo, que os seus pertences fossem melhor, que a sua casa fosse melhor, chama-se inveja. Então ele nos convida a nos instruir, a conhecer, a estudar e assim nos educarmos, a termos disciplina na nossa caminhada, a conhecer o cristianismo, a conhecer a palavra do Mestre, a conhecer a boa nova de Jesus, a conhecer essa doutrina que nos consola, mas que nos traz respostas, para que o nosso amor não seja desviado, meus irmãos, não seja um amor orgulhoso, não seja um amor que cobre, um amor que tenha posses do outro, um amor que seja ciumento. Esse não é o amor que nós vamos e pretendemos alcançar. Claro que num mundo de provas e expiações, é natural que nós ainda, em relações humanas aqui no nosso plano terreno, nós tenhamos sentimentos ainda inferiores. Mas por isso que ele nos convida a nos instruir, a conhecer a nossa caminhada, a conhecer a nossa trajetória espiritual, para irmos nos desvencilhando dessas amarras da inveja, do orgulho, do ciúme, para que a gente possa conquistar o verdadeiro amor. Eu trago para nós aqui, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos o que nos diz o Espírito Lázaro em Paris, 1862, nessa mensagem lindíssima, no nosso Evangelho capítulo 11, versículo 8, meus irmãos. Olha o que nos diz, olhemos o que nos diz Lázaro. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Aqui ele já resume bastante assunto para nós, porque é um sentimento evoluído e nobre. Porque o amor que nós conhecemos ainda é um amor limitado e nós vamos conquistando pouco a pouco nas nossas relações, nos nossos lares, nas nossas tarefas. Nós vamos conquistando a nós mesmos e vamos conquistando o amor verdadeiro. Não o amor no sentido vulgar da palavra, nos diz Lázaro, mas sim o amor interior que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. O que ele nos traz aqui é que quando nós amarmos de verdade, nós vamos substituir o nosso eu pela comunidade. A comunidade onde nós estamos vivendo, a comunidade humana e também, por que não dizer, a comunidade espiritual. Somos todos filhos de Deus. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus sentimentos eles compreenderam que ninguém morre e a vida continua. É um chamado para todos nós, meus irmãos amados. Com tantos desafios que nós estamos aqui passando no nosso plano terreno, com tantos aprendizados todos os dias na nossa caminhada, o sentimento nobre do amor, o sentimento verdadeiro do amor, a que todos nós buscamos, precisa ser executado na prática por todos nós. Nós precisamos trabalhar esse sentimento dentro dos nossos corações. Nós precisamos colocar em prática esse sentimento nas nossas
nas nossas relações humanas e nas nossas relações espirituais. Gratidão, meus amados, por mais esse capítulo lindíssimo. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site